Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma vez aqui juntos, para nós tratarmos aqui do nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Então, quero muito agradecer todos os nossos irmãos que já estão chegando por aqui, né? Que a gente possa fazer esse entendimento, essa compreensão tão necessária para nós, tá? Quero, então, antes da gente começar o nosso trabalho de hoje, como a gente faz todas as vezes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo ao nosso Pai por mais este dia de vida nesse corpo físico. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que a todos nós envolve neste momento. Agradecemos aos nossos irmãos, companheiros espirituais, que também já se encontram entre nós para o estudo da noite. Senhor, derrame, Senhor, a tua luz, as tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãos que aqui se encontram anotados neste caderno, enfermos do corpo e da alma, que receba, Senhor, o teu amparo e a tua proteção, que durante o aprendizado dessa noite, os nossos irmãos de luz, com a tua permissão, possa manipular as energias geradas por todos nós, transformando no medicamento adequado a cada um. Aos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, nós também pedimos essa espiritualidade amiga, que oriente, que direcione ao hospital, à escola, ao lugar para o adiantamento de cada um. E quanto aos nossos irmãos que aqui estarão conosco, que também receba a visita desses amigos de luz, higienize os seus lares, aqueles que se encontram enfermos, que receba também o medicamento, o amparo, a proteção, toda interferência espiritual que seja retirada, que seja amparada. Senhor, nós confiamos em Ti, no Teu amor, na Tua bondade, e temos a certeza deste amparo. Que assim seja, e graças a Deus. Olha, deixa eu ver aqui as pessoas que já estão aqui. Vanessa, boa noite. Ô, sua Luísa, boa noite. O Rogério e a Sandra, boa noite. Aqui. Ô, Ricardo, boa noite, Ricardo. Deixa eu ler sem colocar, senão é muita gente. Leandro Pereira, Mariela Cravo Canela, boa noite. Heloísio, boa noite. Maria José, boa noite. Simônia Varenga, boa noite. Jussara, boa noite. Ricardo Júnior, ô, Ricardo, boa noite. João Carlos Tubner, boa noite. Tudo bem, João Carlos? A Cleusa, boa noite. Gente, deixa eu achar o Ricardo aqui para ele. Isso. Muito bem. Antes da gente começar, todos nós hoje recebemos a notícia, né, do retorno à pátria espiritual do nosso companheiro de jornada, o Sérgio Avellaneda. No finalzinho, nós fazer uma prece para que ele possa receber todo o amparo necessário da espiritualidade. Vi aqui no grupo que o Ricardo Cabral postou que o velório dele será amanhã, das 7 às 13 horas, lá na Cardace. Quem puder ir, né, dar um adeus à vestimenta física do Sérgio e direcionar os bons pensamentos para ele que siga a jornada dele, de crescimento, de aprendizado. Faça isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui. Eu voltei um pouquinho na 10ª questão que nós tínhamos falado aquele dia, porque tinha uma nota do Kardec lá para complementar. Então, que fim visam os espíritos que anunciam acontecimentos que se não realizam, né? Qual o objetivo desses irmãos? Fazem-no as mais das vezes para se divertirem com a credulidade, o terror ou a alegria que provocam. Depois, riem-se do desapontamento. Essas predições mentirosas trazem, no entanto, algumas vezes, um fim sério, qual de pôr à prova aquele a quem são feitas, mediante uma apreciação da maneira por que toma o que lhe é dito,
e dos sentimentos bons ou maus que isso lhe desperta. Então, muitas vezes, esses irmãos não têm tanto compromisso, né, com a verdade assim, fazem predições do futuro que muitas vezes não se realizam, né, ou não é bem daquela forma que o irmão colocou lá. Por que fazem isso, muitas vezes? Porque uma questão é a pessoa que está recebendo essa informação, ele está sendo testado para ver de que forma que ele reage sobre um determinado assunto. Se ele faz uma avaliação, como os espíritos instruíram Kardec, ou se ele acata aquilo como verdade e depois fica desapontado porque não ocorreu daquela forma, né? Então, tudo isso é avaliado. Ou uma outra situação que é a mais corriqueira de se acontecer, que é alguns irmãos que fazem isso para zombar da pessoa, porque a pessoa é muito crédula e porque um espírito falou, então já é verdade, ele acredita e sai fazendo aquilo que os espíritos mandam, sem fazer uma avaliação correta. Então, é por isso que muitas vezes acontece isso aí. Então, nós temos que estar atentos e prestarmos atenção nas orientações que nós recebemos. O Kardec traz uma nota aqui, o seguinte: é o que se daria, por exemplo, com a predição de que possa lisonjear a vaidade ou a ambição, como a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Então, são coisas, né, que muitas vezes o espírito nem tem noção sobre aquilo e fazem só para testar a nossa credulidade. Então, não devemos levar tão a sério isso aí. E aqui para frente nós vamos ver por que nós não devemos levar tão a sério. Espírito, por exemplo, que dizem, olha, fulano vai desencarnar hoje, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Vamos andar um pouquinho aqui. Manda os comentários de vocês, vamos trocar ideia, tá? Então, a 11ª. Por que quando fazem pressentir um acontecimento, os espíritos sérios, de ordinário, não determinam a data? Será porque ou não possam, ou porque não queiram? Qual das duas possibilidades? Será que eles não podem, né? Quando tem um determinado acontecimento, eles não dão data, porque eles não podem dar, ou porque eles não querem dar? E os espíritos responderam assim, Kardec, ó, por uma e por outra coisa. Eles podem, em certos casos, fazer que um acontecimento seja pressentido. Nessa hipótese, é um aviso que vos dão. Quanto a precisar-lhe a época, é frequente não o deverem fazer. Também sucede com frequência não o poderem, por não o saberem eles próprios. Então, tem uma determinada coisa que está prestes a acontecer, eles sabem disso, que vai acontecer algo. Mas, ou eles não podem, ou eles não querem dizer. Ou eles não sabem exatamente quando vai se dar esse acontecimento. Pode o espírito prever que um fato se dará, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda se não verificaram e que só Deus conhece. Os espíritos levianos, que não escrupulizam de vos enganar, esses determinam os dias e as horas, sem se preocuparem com que o fato predito ocorra ou não. Por isso é que toda predição circunstanciada vos deve ser suspeita. Olha só. Então, tem aquela questão de que, às vezes, o espírito não pode, não quer, outras vezes ele não sabe quando vai se dar aquele acontecimento, né? Tem outra situação que ainda depende de algum fato novo. Por exemplo, nós sabemos bem que tem uma determinada coisa para acontecer na nossa vida, mas a pessoa começou a se modificar, começou a elevar mais o pensamento a Deus, modificar suas atitudes, os seus pensamentos, né? Ser uma pessoa mais confiante em Deus, em Jesus, interagir mais com o alto. Isso começa a mudar o rumo daqueles acontecimentos. Então, não pode um espírito chegar e predizer uma data que vai ocorrer uma coisa, por quê? Eu tenho o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos nos modificar.
acontecer algo na nossa vida, seja no desdobramento do sono, seja em qual for o momento, pode haver algum tipo de mudança, né, que faz com que a gente mude a nossa forma de agir, e com isso, aqueles acontecimentos que poderiam advir pode ser mudado. Então, nada é assim um determinismo, não existe o determinismo para nós que somos espíritos, porque nós temos a liberdade, e quando Deus concedeu para nós o livre-arbítrio, é por isso, porque alguma coisa, se a gente não mudar o caminho, aquilo vai se dar com certeza. Mas a partir do momento que você começou a se modificar, começou a mudar o rumo da sua caminhada aqui, enquanto é espírito encarnado, aquilo pode se modificar e não se dá daquela forma como estava previsto para acontecer. Então, todos os dias, nós podemos mudar o rumo da nossa vida, tá? Milton, boa noite, o Pedro, a Ivoneide, o Naldo, a Anne Claire, a Thelma. Muito boa noite para vocês, viu? Então, deixa eu seguir mais um pouquinho aqui para ver o que os nossos irmãos vão nos dizer mais para frente. Olha, seguindo ainda na resposta. Ainda uma vez, a nossa missão consiste em fazer-vos progredir. Para isso, vos auxiliamos tanto quanto podemos. Olha, qual é o papel dos espíritos para conosco, né? É o papel de fazer com que a gente progrida. E para isso, eles vão nos auxiliar quanto for necessário, né? Jamais será enganado aquele que aos espíritos superiores pedir a sabedoria. Olha aí. Então, até quando a gente pede as coisas dos espíritos, a gente tem que saber o que nós estamos pedindo, né? Então, toda vez que a gente pedir sabedoria, então a gente está numa dificuldade grande, não sabe bem o que fazer, de que maneira nós vamos proceder. Então, nós rogamos o amparo do alto e pedimos a espiritualidade que nos auxilie, nos dando sabedoria para saber de que maneira que a gente vai resolver aquela situação. Nisso, jamais nós vamos ser enganados. Não acrediteis, porém, que percamos o nosso tempo em ouvir as vossas futilidades, em vos predizer a boa fortuna, por exemplo, né? Olha, passa para mim os números que vai dar na Mega Sena, na Loto, né? Os espíritos sérios jamais vão se prestar a esse tipo de trabalho. Isso nós temos que ter consciência. Deixamos esse encargo aos espíritos levianos, que com isso se divertem como crianças travessas. Olha só, às vezes a pessoa está pedindo, né? Vai lá fazer. Eu não jogo mais, mesmo porque eu já tenho na minha consciência que ninguém vai ganhar nada de mão beijada, né? Principalmente se aquilo que você está querendo é algo que vai ser o motivo da sua falência enquanto espírito em evolução. Por exemplo, você está querendo... é muito comum na Mega Sena da virada, né? Por exemplo, a pessoa vai lá doido, fazer aquelas milhares de jogos para tentar mudar de vida, né? Ganhar dinheiro e ficar rico e mudar de vida. Só que vamos supor que você já é um espírito que tenha falido com a questão do dinheiro. Você acha que a espiritualidade vai permitir que você ganhe alguma coisa dessa forma, mão beijada, para que outra vez você venha falhar de novo? Porque talvez eles tinham como até manipular aquilo para aquilo não acontecer para você e deixaram para ver o que acontecia? Não, certamente que não. Então, os espíritos zombeteiros é que vão se aproveitar dessa sua infantilidade e vão tirar onda com a sua cara depois, tá? Continua aqui. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Olha aí, não podemos esquecer disso. Vocês recordam, né? Quando a gente reencarna, existe lá o véu do esquecimento, né? Para nós não saber de tudo. Se a gente tivesse aqui sabendo quem nós fomos, aonde nós erramos, com quem nós temos que reconciliar, nós não teríamos mérito nas nossas escolhas, com quem nós devemos apaziguar, naquilo que nós erramos, para a gente fugir daquilo lá. Não, nós precisamos ter todas as mesmas dificuldades, mas nós é que vamos ter que saber escolher, tá? Então, a providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo aquilo que lhes é proibido revelar.
Olha a diferença do espírito sério com o espírito que não é tão sério. Aquele que insista por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitar das ocasiões que tenham de armar laços à vossa credulidade. Então, já dá para nós ter uma ideia, né? O Kardec e os espíritos foram maravilhosos. Boa noite, Elaine Barbolim. Aqui a Seara também, quem está aqui comentando conosco. Os espíritos foram muito bons para nós, porque eles já nos orientaram, né? De alguma maneira, aquilo que eles podiam revelar para a gente, aquilo que eles não podem, de que forma que os espíritos sérios se comportam, e de que forma que os espíritos que não são tão sérios se comportam também. Para a gente ter ali, para depois a gente não chegar lá no plano espiritual reclamando da vida, eu não sabia, eu fui enganado, né? Aí alguém lá vai dizer assim, olha, você chegou a ver lá no livro dos médiuns? Aí você vai falar assim, mas eu não tive muito tempo nessa encarnação para ler o livro dos médiuns. Aí a desculpa é esfarrapada, né? Você não vai poder nem alegar nada lá no Tribunal da Consciência que você não sabia. Vamos seguir aqui, então. Aí tem uma nota dos espíritos aqui. Nota de Kardec. Os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Veem-nos a se realizarem num tempo que eles não medem como nós. Já começa aí o nosso problema, né? Para que eles determinassem a época, seria necessário que se identificassem com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre consideram necessário. Daí não raro uma causa de erros aparentes. Vamos aqui comentar um pouquinho sobre isso aqui. Então, olha aí, por que às vezes a gente não deve levar tão a sério certas orientações que nós recebemos, né? Principalmente quando se trata de data. Por isso, a forma de contagem da espiritualidade é diferente da nossa. O tempo deles é diferente. Por exemplo, ele não tem a questão do dia e noite. É o tempo todo. Para eles, o espírito enxerga no escuro, no claro, não tem esse problema de contar 12 horas, né, de cedo até a tarde, e depois mais 12 horas da noite. Não tem essa questão para eles. Então, a forma deles calcularem, verificar, é diferente da nossa. Não sei bem direitinho de que maneira que se dá, né? Dizem que lá é mais rápido que aqui, né? Em todo caso, nós aqui nós somos escravos do relógio, né? Então, tantas horas, nós vamos fazendo ao cálculo do nosso dia dessa maneira. Os espíritos são diferentes. Então, se eles disserem para a gente, olha, vai acontecer um determinado tempo, aí seria o caso de nós perguntar ao irmão, mas nesse tempo nosso ou o tempo seu? Eles precisariam, né, como está aqui, estar muito ligado à nossa maneira de contar para que o tempo se desse exato como o nosso aqui. Então, a chance de acontecer erros está justamente aí. Então, nós precisamos ter também essa cautela na hora de verificarmos esse tipo de coisa, tá? Gente, estou sentindo vocês tão caladinhos. Escrevam aí, tá? Não há homens dotados de uma faculdade... O Kardec vai perguntar aos espíritos, né? Não há homens dotados de uma faculdade especial que os faz entrever o futuro? Não tem aquelas pessoas que percebem alguma coisa que vai acontecer depois? E às vezes, quando nós conhecemos uma pessoa assim, né, a pessoa já, qualquer coisa que quer saber, já vai lá naquela pessoa, porque aquela pessoa é um iluminado. O que os espíritos vão dizer? Por que essa pessoa consegue entrever esse futuro? Assim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Aí, o segredo daquelas pessoas que conseguem ver alguma coisa que vai acontecer mais para frente, em relação à pessoa que está se consultando lá com essa pessoa.
É alguém que tem a facilidade de se desdobrar, e desdobrado ele consegue ver muito mais além que quando ele está no corpo físico, quando ele está acoplado. Então, é o espírito que vê, e quando é conveniente, Deus lhe permite revelar em certas coisas, colocou bem claro, para o bem. Olha lá, permite que se revele certas coisas quando forem para o bem. Todavia, mesmo entre esses, são em maior número os impostores e os charlatães. Nos tempos vindouros, essa faculdade se tornará mais comum. Então, o que os espíritos disseram ao Kardec? Olha, tudo bem, tem aqueles que conseguem. Como é que eles conseguem? Quando eles se desdobram, eles conseguem ver algo além. Mas, né, só é permitido, Deus permite que revele certas coisas para nós, quando isso for para o nosso bem. E aqui para frente a gente já vai ver umas questões que muitas vezes a pessoa fica lisonjeada em saber, mas precisa ver de quem está vindo aquela informação, tá? Aí ele coloca uma observação. Todavia, entre esses, são o maior número os impostores, charlatões. Né? Pessoas que estão ali para enganar, para ludibriar as pessoas. Vai chegar o tempo que essa faculdade vai se tornar comum. Ou seja, nós mesmos vamos poder entrever alguma coisa mais à distância. Não vai ter essa necessidade de nós consultarmos alguém, um espírito, para que ele nos diga. Nós mesmos vamos ter essa capacidade de ver. Mas quando é que isso vai acontecer? Quem pode dizer aí para mim, quando é que isso vai acontecer? De nós mesmos poder entrever esse futuro mais distante aí. Boa noite, Nailza. Escreva aí para mim enquanto eu tomo água aqui. Quando vai acontecer que nós mesmos vamos ter essa capacidade de ver alguma coisa mais à frente? O que nós vamos ter que desenvolver em nós para ficar mais fácil? O que nós vamos ter que desenvolver em nós para que a gente consiga entrever algo mais além? Mariela, vamos ver. Na Bíblia, há alguns relatos e revelações por meio de espíritos. Se for verídico, porque isso foi permitido àqueles e não nos é permitido ter revelações sobre curas de doenças novas, de cura de doenças, novas tecnologias, etc. Será que somos tão ruins? Mas, Mariela, não está sendo proibido a nós ter certas revelações. Elas são feitas todo o tempo. Acontece que muitas vezes nós não estamos em todo lugar para a gente saber a quem foi revelado isso ou aquilo, mas constantemente as revelações do plano espiritual. Aí, Vanessa, acertou ali na mosca. A Cida também soprou aqui do lado aqui. Moralidade. Na hora que nós desenvolvermos moralidade, viu, Mariela? Continuando na sua pergunta aí. Quando nós desenvolvermos essa moralidade que a Vanessa e a Cida lembrou bem aqui, nós vamos conseguir ver coisas lá, porque aquilo já não vai tanto nos chocar. Não vai tirar a gente do prumo de sabermos determinadas coisas. Mas, por enquanto, nós não temos moralidade para isso. Então, Deus dá aos homens segundo as suas obras. Se nós tivéssemos mais moralidade, e por isso eu te digo que certas revelações que foram feitas lá atrás, do tempo do Espiritismo para cá, já tiveram série de revelações. O Chico mesmo faz revelações que a ciência hoje em dia está conseguindo provar. Coisa que ele falou lá atrás, que haveria água lá na Lua, em outros lugares, e a ciência agora está conseguindo comprovar. Está vendo aí, acho que nesse planeta Vênus, parece que encontraram lá água congelada. Então, são revelações que foram feitas. Olha lá, quanto tempo faz que o Chico fez isso aí? Acontece que também, para que isso aconteça, nós precisamos do quê? E está desenvolvendo a nossa parte moral. Por que é que a espiritualidade, por exemplo, uma questão que você falou, a ciência desenvolver medicamento, por exemplo, cura para doença. Olha, por que a espiritualidade, nós já temos capacidade, teríamos capacidade para isso,
Mas por que será que eles vão, por exemplo, desenvolver um medicamento adequado que curasse mesmo, por exemplo, a AIDS, ou que curasse essa pandemia que nós estamos vivendo, fosse um remédio eficaz? Você tomou, você já criou imunidade na hora. Por que eles vão fazer isso aí? Olha o que nós estamos vendo na rua. As pessoas estão se comportando como se não houvesse amanhã, como se nada tivesse acontecendo. E hoje eu fui visitar uma pessoa no pronto-socorro, que está internada lá, uma amiga da gente, e lá estão uma correria danada, organizando sala lá, porque provavelmente eles estão sabendo que vai vir uma leva grande de pessoas lá. Então, essa falta de moralidade nossa é que impede que a gente tenha esses avanços que o Chico falou lá. Se em 50 anos a gente se comportasse melhor, muita coisa ia acontecer. Já aconteceu muita coisa, mas poderia ter acontecido muitas coisas melhores ainda. Mas é que nós, com esse grau de dificuldade que nós criamos, a espiritualidade, Jesus que governa isso aqui, acha por bem que aguarde um pouco mais, tá? Teríamos que desenvolver o amor verdadeiro, teríamos que evoluir, exatamente, viu, Maria? O João, aumentamos a nossa espiritualidade ao certo ponto em que possa ver e vemos. Exatamente, viu, João? À medida que a gente vai se espiritualizando mais, muita coisa vai sendo revelada, porque você tem condições para saber daquilo. Imagina, uma coisa que a gente aborda sempre dentro do centro, parece corriqueiro, mas que é uma verdade. Se a gente soubesse, por exemplo, aqui em casa eu vivo a Cida, a Aline e a Yasmin. Imagina se a gente soubesse quem são as meninas, ou se eu soubesse quem é a Cida, ou se a Cida reconhecesse em mim quem eu fui para ela no passado. Você acha que a gente estava indo bonitinho lá para a Seara ainda, ou a gente já tinha quebrado o pau aqui e ido cada um para um canto, né? Então, essa falta de moralidade ainda da gente faz com que há necessidade desse véu que faz com que a gente não enxergue totalmente aquilo que a gente poderia enxergar já, tá? Naldo, como melhora a moral. Isso aí mesmo, Naldo, isso aí mesmo. O Ricardo, Cláudio, há poucos dias tive um sonho em que um amigo sofreu um sério acidente e veio a desencarnar. Fiquei apreensivo. E na dúvida, enviei uma mensagem avisando para que tomasse cuidado ao dirigir. Baseado no fato que raramente lembro dos sonhos. Mas, como saber se realmente seria um aviso da espiritualidade a esse irmão? Boa pergunta. Olha, às vezes você está recordando de alguma coisa. Por que a doutrina espírita não interpreta sonho, Ricardo? Por isso. Porque, imagina você, em 8 horas de sono que a gente tem normalmente, média, 8 horas. Imagina quantos lugares, quantas situações na condição de espírito nós não vivenciamos. Então, você pode ter conversado com esse amigo seu, depois, numa outra situação, você vivenciou ou presenciou um acidente que ocorreu, mas como você conversou com esse amigo, que você, o seu cérebro material tem conhecimento atualmente, e o acidente marcou na sua memória, né? Conseguiu trazer para o lado material aqui, para o cérebro material, então ficou a lembrança que você conversou com um amigo, mais a questão do acidente, aí o que você fez? Já ligou que seria um possível acidente com esse amigo. Tudo bem, você avisou, fez boa coisa, você não pode alardear, né? Falar, nem saia de casa que você vai sofrer um acidente. Aí a pessoa encuca com aquilo, né? Não pode ser assim, mas faz uma oração antes de sair, dirige com cuidado, né? Uma coisa assim, é um bom aviso. Mas também, por outro lado, pode ter sido um aviso. Avisa aquela pessoa para tomar cuidado, que pode ocorrer alguma coisa se ela não tomar cuidado. Mas difícil da gente dizer isso. Por quê? Pode ser essa questão que eu disse. Você esteve conversando com esse amigo seu, uma pessoa que você conhece, gosta, tem afinidade, conversou. Depois, em outras caminhadas que você fez no desdobramento, presenciou um acidente. Aquilo marcou para você. A conversa com o amigo, mais o acidente, quando você recobrou, voltou ao físico, logo você fez a ligação. Olha, vai acontecer um acidente com aquela pessoa. Mas, de fato, não tem como você saber se realmente era aquilo.
Mas, em todo caso, você fez o que é correto. Avisa a pessoa para ela tomar cuidado, fazer uma oração, vigiar os pensamentos. É isso que deve ser feito, tá? Nunca nós podemos alardear uma coisa assim, falar, olha, vai acontecer hoje, porque, inclusive, tem a questão do espírito zombeteiro que pode nos induzir a um erro aí, tá? Boa noite, seu Nego, dona Clarice também. Vamos lá. 13. Que pensar dos espíritos que gostam de predizer a alguém o dia e a hora certa em que morrerá? Olha aí. O que dizer desses amigos aí? Que gostam de falar, ó, amanhã, 9 horas da manhã, você vai desencarnar. Vamos ver o que a espiritualidade diz. São espíritos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que outro fim não tem senão gozar com o medo que causam. Ninguém se deve preocupar com isso. Olha aí. Tá? Então, é uma questão que eles colocam. Se um espírito vier dando data, horário, com tanta assertividade, melhor que a gente tome cuidado, não acate aquilo. Se for com a gente, que a gente faça uma oração, confiança em Deus, confiança em Jesus e vamos fazer o que nós temos que fazer. Não vai ficar aqui dentro de casa porque você teve um sonho que alguém no desdobramento disse que você morreria amanhã. Porque quando chegar realmente o momento de você desencarnar, você pode estar aqui em casa, quietinho, e seu coração para de bater e você desencarna. Então, não é isso que vai te salvar você ficar ali sem fazer nada, com medo disso aí. Não. O que você tem que fazer é precaução, oração, vigilância e confiar em Deus, que é nosso Pai. Deus sabe o que é melhor para nós. Se achou por bem que é o momento da gente retornar à pátria espiritual, opa, vamos voltar à pátria espiritual. Nós somos espíritas, né? Graças a Deus, a gente já vai mais tranquilo. Eu sei que a vida não cessou aqui, apenas essa vestimenta física aqui, que já está meio cansada, desgastada, vou trocá-la daqui um tempinho mais, sei lá, 10, 20, 30 anos, eu estou pegando uma vestimenta novinha, em folha, para fazer uma nova caminhada. É um conforto para os nossos corações, fala a verdade. Antes de eu conhecer a doutrina espírita, eu tinha uma certa preocupação com essa questão muito grande, né? Meu Deus, imaginava o passo a passo, né? Mas agora, dentro da doutrina espírita, graças a Deus, a gente tem uma visão, né, totalmente diferente e mais apropriada à nossa condição de espírito, né? A gente deixa essa veste e seguimos viagem. Vamos em frente, que tem muita coisa para a gente aprender. Até nós chegar à condição do Cristo, nós vamos precisar reencarnar, desencarnar muitas, milhares de vezes. Então, não precisamos nem ter preocupação quanto a isso. Ricardo, vamos ver aqui. Nesse caso, o amigo mora em outro estado. Certo. Não entendi a questão aí. Ele mora em outro estado, não, mas não tem problema. Assim, né, você fala a questão de você estar com a pessoa, para nós, na condição de espírito, não existe distância, viu? Eu posso desdobrar aqui, se eu já tive uma estada, por exemplo, uma encarnação lá na França, como o Haroldo estava dizendo outro dia aqui, na palestra dele. Quase a grande maioria de nós que estamos encarnados aqui somos espíritos falidos, viu? Da França, da Itália, da Europa. Estamos reencarnados aqui para resgatar umas besteiras que nós fizemos aí no nosso passado. Então, vamos supor que nós já tivemos uma reencarnação em outro país desse. Nós podemos muito bem, ao dormir aqui, em desdobramento, e visitar alguém que está lá encarnado lá. Para nós, na condição de espírito, não tem dificuldade nenhuma. Naldo. Cláudio, meu sogro estava doente e falou que ia desencarnar. Com 3 dias, morreu. Foi espírito sob efeito que falou para ele? Entendi. Ô, Naldo, essa questão aí até
Eu ia até comentar mais à frente aqui, mas já que você já trouxe aqui, eu vou aproveitar. Olha, o que acontece? Principalmente nesse caso que você relatou do seu sogro. O seu sogro já estava doente. Então, como a espiritualidade já sabia que ele ia desencarnar com essa enfermidade, a espiritualidade já vai preparando a pessoa para esse desencarne, para que não haja esse sofrimento, tá? Então, já vai no desdobramento, já vai levando ele, mostrando, tá? É que muitas vezes, ao voltar ao físico, a pessoa não recobra totalmente, mas ele fica com uma sensação que algo vai acontecer com ele que não é tão ruim assim. Por isso que, muitas vezes, quando a pessoa está enferma, uma enfermidade grave, há uma grande aceitação daquela pessoa se caso a morte estiver próxima para ele. Ele tem uma certa aceitação daquilo. A não ser nos casos em que a pessoa ainda está muito apegada aqui às coisas do mundo material, os parentes, os bens, sei lá. Aí sim ele tem uma certa dificuldade. Mas quando ele já está enfermo e vai sendo conscientizado que ele vai ter que retornar à parte espiritual, muitas vezes foi ele mesmo que teve essa informação do plano espiritual. Nem foi necessário que um outro espírito viesse falar isso aí, tá? Ele foi levado, foi conscientizado disso e traz na memória. Por que eu vou te dizer? Estou te dizendo isso. Olha, o que aconteceu com o meu irmão que desencarnou faz quanto tempo, Cida? 6 anos agora. Fez 6 anos agora. Meu irmão estava com um câncer de estômago. Meu irmão, 2 anos mais velho que eu. Câncer de estômago. Ele foi tratamento tal, não tinha tratamento para ele. Ele desencarnou no dia 21. No dia 20, eu estava com ele lá no hospital. Eu estava lá rendendo a minha cunhada. Fiquei com ele lá. Aí ele pegou e insistiu, bateu o pé firme que era dia 21. Eu falei, não, é dia 20. Eu pensei, eu olhei no celular, mas nem assim ele aceitava que era dia 20. Na cabeça dele era dia 21. Consultei os colegas dele de quarto lá, todos eles falaram, não, Vilmar, é dia 20 hoje. Eu falei, olha, não sei não, vocês estão enganados, a data do celular de vocês está errada, eu tenho certeza absoluta que é dia 21. Ficou batendo os pés firmes desse jeito. O que aconteceu? Ele tinha na mente dele que no dia 21 aconteceria alguma coisa, só que ele não trouxe fielmente o que seria, o que aconteceria, mas ele sabia que alguma coisa importante aconteceria nesse dia 21. Por isso ele estava batendo o pé firme que era dia 21. Bom, minha cunhada foi lá, eu vim embora à noitinha e tal, exatamente meia-noite e pouco, quase 1h da manhã, já entrou para o dia 21, houve o desencarne dele. Então, ele sabia. Agora, se ele recebeu essa orientação lá do amigo espiritual dele, ou se ele foi feito esse trabalho, eu acredito que tenha sido feito esse trabalho de preparação, porque ele era evangélico, mas eu conversei muito com ele sobre essa questão, que ele ia perceber depois que se acontecesse a morte física para ele ia perceber que ele não havia essa morte da forma que ele entendia, de jeito nenhum. Que logo ele ia perceber que a vida continuava para ele, que apenas aquele corpo tinha sido deixado de lado. Tanto é que nós já tivemos com ele, acho que umas 2 ou 3 vezes já, depois do desencarne dele. Então, certamente, Ronaldo, ou ele recebeu essa orientação de algum espírito familiar ali, ou ele mesmo teve essa informação. Eu acredito, no caso da pessoa doente, que ele mesmo foi sendo conscientizado que ele teria que fazer, retornar à pátria espiritual mais dia, menos dias, por causa daquela enfermidade, tá? Muito bom, continue aí, mandando as mensagens de vocês aí. 14. Como é, então, que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? Olha lá, Naldo, a sua pergunta aí, ó. As mais das vezes, então eu tinha razão mesmo, as mais das vezes é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade. Olha lá, desdobramento. E guardam ao despertar a intuição do que o entrevia. Essas pessoas, por estarem preparadas
Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam, nem se emocionam. Não veem nessa separação da alma e do corpo mais do que uma mudança de situação. Ou, se o preferirdes, e para usarmos de uma linguagem mais vulgar, a troca de uma veste de pano grosseiro por uma de seda. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas se forem dilatando. Olha que beleza, né? Então, a maioria das vezes, o espírito mesmo se conscientizou que isso aconteceria, e como ele foi conscientizado, e principalmente nessa conscientização, o que acontece muito? Espíritos familiares que já estão no plano espiritual, que aquela pessoa conhece dessa encarnação, vão estar com ele. Então aí ele começa, olha, mas realmente você... Ele lembra que a pessoa já fez a passagem há algum tempo e a pessoa está ali conversando com ele, está bem, não está com aquela enfermidade que tinha, aqueles problemas que levou aquela pessoa ao desencarne. Então aquilo traz um certo conforto à pessoa. É por isso que ele não se emociona, que ele não tem medo, ele aceita com mais resignação aquela passagem. Veja como que Deus é misericordioso. Veja como que o nosso governador espiritual, Jesus, nos auxilia nesses momentos. Ninguém é desamparado. Ninguém fica... Isso aqui é independente de quem seja o Filho de Deus que está desencarnando. Pode ser o maior homicida, ele vai ter esse mesmo amparo aí. Logicamente que aí a ligação mais tempo um com o outro é dado a cada um segundo as suas obras, mas que ele também receberá esse amparo, receberá da mesma forma. Boa noite, Rosicléia Venturim, seja bem-vindo. Então, olha que interessante que eles colocam aqui no finalzinho. O temor da morte irá diminuindo à medida que as crenças espíritas forem se dilatando. Eu não falei para vocês do medo que eu tinha em relação a essa questão? Depois que eu vim conhecer a doutrina espírita, acalmou muito mais. Agora, se eu tiver um problema aí físico qualquer, e eu vou ter que fazer o meu retorno na parte espiritual, com certeza eu vou encarar isso com mais tranquilidade, com mais calma, mais equilíbrio do que antes. Porque aquela ideia que a gente tinha, eu acredito que a maioria de vocês aí, vocês podem até falar aí para a gente fazer o bate-papo melhor, é a ideia que a gente tinha que, ao morrer, você ia para o céu ou para o inferno. Duas opções você tinha: céu ou inferno. E nós, sabendo que a gente não fez todo o bem que a gente poderia ter feito, qual era a primeira opção para a gente? Direto o tal do caldeirão, né? E isso deixava a gente muito apreensivo. Olha, eu vou para um lugar onde eu não vou ter mais possibilidade de sair, ou se eu tiver feito alguma coisa de bom, eu vou para um lugar melhor e eu não vou poder nunca mais ver aquele parente que eu amo tanto. Era muito injusto. E a gente acreditou nisso muito tempo, porque é o que a gente recebeu de informação. Mas veja só, nós podemos imaginar um pai, um Deus, que seja dessa maneira? Que você cometa um erro qualquer e por isso você vai ser separado para sempre dos seus familiares, dos seus amigos? Nós não podemos conceber um Deus desse, né? É por isso que os espíritos dizem ao Kardec, quando esse processo, quanto mais nós formos falando dessa questão com base na doutrina espírita, né? Como funciona esse processo de desencarne, a vida do outro lado, isso vai trazendo muito mais calma aos corações. As pessoas que estão enfermas já não vão ficar mais com esse pânico. Porque sabe, não, eu fiz bem, fiz o mal, e Deus é misericordioso, né? Um determinado tempo eu vou voltar aqui de novo a um outro corpo para corrigir aquilo que eu não fiz tão bem e melhorar aquilo que eu consegui fazer um pouquinho melhor. Só isso já tira um caminhão das costas da gente, não é? Deixa eu ver aqui o que nos diz aqui a Thelma. Antes do Maurício desencarnar, ele dizia que estava se sentindo tão bem
ele já estava sabendo em espírito. Ô, Thelma, foi até bom que você tocou nisso aí. E nós, você sabe disso, lá na Seara, nós tivemos a informação dele, e naquele período que ele estava enfermo, ele, em desdobramento, que ele foi conversado com ele, ele falou que ele tinha plena consciência que ele teria que fazer a passagem, que era um expurgo, uma limpeza que ele estava fazendo pela espiritual. Então ele já foi muito mais tranquilo, consciente do porquê, inclusive. E quando você não tem essa consciência, acho que ele está até por aqui agora, viu, Théo? Eu senti uma presença aqui agora. Tomara que seja um excelente amigo da gente aqui, já que se encontra na parte espiritual. Então, olha o que fez. Ele se acalmou de tal maneira que aquele processo que talvez para uma outra pessoa seria muito traumático, e poderia a pessoa ficar no plano espiritual revoltado com Deus e o mundo, para ele foi uma aceitação plena. Não, tudo bem. Eu sei que não vai ter jeito mesmo, eu vou retornar à parte espiritual, ficar em tratamento lá, um pouco de aprendizado, e depois vou voltar, dar sequência naquilo que eu estava fazendo aqui. Olha que maravilha! Que maravilha que foi isso aí para nós. Obrigado por você ter lembrado dessa questão aí. Mariela. Porque, por mais que estude o Livro dos Espíritos, a Gênesis, por mais que se tente melhorar como pessoa, não se consegue desenvolver a mediunidade. Ó, calma lá, viu, Mariela? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem pessoas que, se você olhar, a pior pessoa da face da Terra, e, no entanto, ele tem uma mediunidade super expansiva. Não está ligado uma coisa a outra. A mediunidade não quer dizer que você precisa ser uma excelente pessoa para que você tenha mediunidade. São situações diferentes. Ela faz parte da sua constituição espiritual e física. Então, a pessoa pode ser lá um ateu, pode ser uma pessoa viciosa de todas as maneiras, que ele pode ter uma super mediunidade. Isso é uma coisa. Agora, o bom desenvolvimento da mediunidade, aí sim, aí entra nesse campo que você falou. Você se tornar uma pessoa melhor para fazer o uso de uma ferramenta. Imagina só lá o açougueiro que sabe manusear a faca, que é uma beleza. Se ele não tiver o mínimo de equilíbrio emocional, qualquer nervoso que o chefe dele fizer para ele, ele vai usar esse conhecimento que ele tem e fazer uma besteira, não é? Agora, se ele tiver equilíbrio, ele sabe que não deve fazer uso de uma ferramenta daquela, pode causar um dano muito grande. É porque ele tem uma moralidade. Então, no caso da mediunidade, quanto mais moralidade você tiver, você vai ter amigos melhores e um melhor uso você vai fazer da mediunidade. Se trabalhar em você para se tornar uma pessoa melhor, isso é uma obrigação nossa, independente da mediunidade. Nós estamos aqui justamente para isso, para nos melhorar. A mediunidade é uma consequência, muitas vezes, desse estado melhor que você se encontra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, muitas vezes a pessoa tem percepções, mas ele está num emaranhado tão grande de vibrações que ele nem consegue captar aquelas vibrações que chegam próximo dele. Porque as vibrações dele são tão heterogêneas, né, que ele não consegue nem perceber. Mas à medida que você começa a trabalhar em você, como você disse aí, estudar, se aprimorar, quando você for num lugar que seja um lugar vibração não tão boa, você percebe logo a vibração daquele ambiente. Se a pessoa for médium, ostensivo, ele vai ter uma percepção ainda maior das mentes que se encontram ali. Veja, são coisas diferentes. Agora, você ser uma pessoa melhor é uma obrigação nossa. Todos nós estamos aqui para sermos uma pessoa melhor. Para ser como a gente era antes, qual seria o objetivo da nossa encarnação? Né? Então, nós precisamos estar aqui melhorando.
Agora, um dia, pode ser que hoje você não venha com a mediunidade que você gostaria de ter. Porque todo mundo espelha o quê? Na mediunidade do Chico, na mediunidade de alguém que pinta, que, que é psicofônico. Nessas mediunidades são mais patentes. Mas existe uma série de milhares de mediunidades, de estilos de mediunidade diferentes. Alguém que é intuitivo, alguém que tem percepção, alguém que vê, alguém que é inspirativo. Então, olha, depois nós vamos ver para frente essas questões aí. Então, é muito estilo de mediunidade. Não aquele que, às vezes, a pessoa acredita que mediunidade é só aquilo lá. E esquece essas outras, tá bom? João Carlos, vamos ver aqui, João. Agora eu sei que não termina. Tenho medo de só de só como morrer, né? Ô, João Carlos, isso aí você não precisa ter preocupação, não. Você tem que procurar viver bem. A maneira que nós vamos fazer nossa passagem, isso pouco importa para o espírito, né? O que importa é você, a vivência boa que você tem, e vivência boa não é vivência boa nas coisas do mundo material, é vivência boa no mundo material, sem deixar o mundo material te engolir, tá? Diferente. Então, você ter essa boa vivência com os seus, com aqueles que você fazer toda a caridade que você possa, né? Aí sim, da forma que você vai desencarnar, para você, como espírito, pouco importa, né? Aí você é uma maneira apenas de você deixar a prisão. É só isso, tá? Não põe isso na cabeça, não. Será que eu acho que não tem morte melhor. Morte é morte. Você vai desencarnar e pronto, vou voltar à parte espiritual. Thelma, tem razão. Saudades do Maurício. Mediunidade também pode ser uma prova, exatamente, Ricardo. Deixa eu tirar aqui. É isso aí, Ricardo. Às vezes, né, nós queremos ter a mediunidade. Quase sempre, provavelmente, todas as vezes, a mediunidade é uma prova para nós. Ou uma expiação, né? Porque não é fácil para a pessoa que quiser mesmo, realmente, lidar bem com essa questão da mediunidade, não é fácil ser médium, viu? Então, às vezes a gente pede, mas a gente não sabe o que nós não sabemos o que nós pedimos, né? Às vezes é bom ter uma mediunidade que nem a minha, que precisa de colocar o bombril lá na ponta das anteninhas, do que ter assim que nem a Cida. A Cida está aqui perto de mim, aqui, ela está aqui, minuto em minuto, abrindo a boca desse tamanho, sentindo as vibrações de alguma... que a espiritualidade aproveita esse momento para a gente ir também amparando. Então, é complicado. Então, deixa o tempo ao tempo. No tempo certo que a gente tiver condições, ou nessa encarnação ou em outra, pode ter certeza que nós vamos vir com essa ferramenta para ajudar os outros. Thelma, olha, muitas pessoas dizem assim, os médios são devedores. Sim, mas quem está aqui, reencarnado nesse planeta Terra, que não é devedor? Fala para mim. Não tem. De uma forma ou de outra, nós devemos. Devemos a quem? As leis divinas. Chocamos com as leis divinas. Entramos em choque com aquilo que está na nossa consciência. Então, por isso, todos nós somos devedores. Em maior grau ou menor grau, mas todos nós somos, né? Mas o médium, por outro lado, se ele olhar, ele tem também uma ferramenta maravilhosa. Imagina você poder conversar com alguém que se encontra em outra faixa de vibração, sem um corpo físico, sem precisar do celular. Pensa que maravilha. Lógico que toda coisa que você recebe, ela tem também a sua cota de contribuição. Ricardo, certa vez uma mulher me disse que vai seu filho pela casa antes da gravidez. Peraí. Certa vez uma mulher me disse que via, né, seu filho pela casa antes da gravidez. Quando a criança atingiu 2 anos, era a mesma fisionomia naquele espírito infantil. Pode a espiritualidade permitir que isso ocorra?
muito mais do que você imagina. Olha, quase todos nós, por que eu estou dizendo quase? Porque nem todo mundo tem uma reencarnação onde ele planejou, ele participou do planejamento daquela reencarnação. Tem reencarnações compulsórias. O espírito tá tão debilitado no plano espiritual que ele tem uma reencarnação compulsória. Mas a grande maioria de nós já estamos participando do nosso processo de reencarnação. Então, o filho, quando ele vai reencarnar, ele acompanha. Por que a gente sempre fala lá no curso, quem participou do curso nosso de. Não. Reforma Íntima começa no berço. Foi um livro que nós tratamos lá. Vai ver, viu lá que é o seguinte. Lá fala assim, ó, a reforma íntima começa do berço, né, que é após o nascimento. Mas depois o mesmo autor lançou um outro livro, Reforma Íntima Mais Correta. Reforma íntima começa antes do berço. Por que isso? Porque esse espírito que está se preparando ali para reencarnar no nosso lar, muitas vezes ele já está acompanhando aquele pai, aquela mãe. Então, por que é importante quando alguém vai constituir uma família, ter uma vida digna? Porque depois não adianta você querer falar para o seu filho, oh, não faz isso, não faz aquilo, se ele já cansou de ver você fazendo tais coisas. Então, o homem, a mulher que vai criar ali o seu filho, eles têm, ou alguém que vai criar um filho, não quer dizer que seja só o homem ou a mulher, alguém que seja responsável. Mas no caso da fecundação, aquele espírito muitas vezes está acompanhando aquele pai, aquela mãe, assimilando as energias, né? Para depois, quando tiver lá o processo para o começo da sua reencarnação, a ligação para o começo da reencarnação, ele já tem aí assimilado as vibrações com o pai e com aquela mãe, né? Então, veja, eu sempre cito aqui, o Ricardo lembrou outro dia, o caso do Segismundo. Vocês leiam aquele caso, que interessante que é. Que ele tinha matado a pessoa que ia ser pai dele. E todas as noites, antes do pai e a mãe começar a gerar o óvulo, fecundar o óvulo para começar o reencarne dele, todas as noites a espiritualidade levava o pai e a mãe para estar com esse filho, porque o filho não aceitava. O pai, aliás, não aceitava bem aquele filho, porque ele tinha matado ele no passado. Então, tiver que fazer um processo de aprimoramento daquelas vibrações para que tivesse aceitação, o perdão, para haver ali a nova oportunidade reencarnatória. Então, é por isso que é importante, e às vezes isso aí aconteceu com certeza com essa mãe, né, que via a criança ali dentro de casa, e depois, quando a criança atingiu os 2 anos de idade, a fisionomia era a mesma daquela que ela via. Porque provavelmente ele se apresentou na forma que ele teria como criança aí, né? As características que ele teria, tá? Sem problema nenhum. Vamos ver aqui o que diz aqui a Nelma. Quando o apego é grande, percebo que a pessoa sofre mais. Isso é verdade, né? Mas, mesmo assim, há ali a misericórdia divina amparando de várias maneiras a pessoa que está ainda com essa falta de compreensão, né? Por que a gente... Eu estava comentando hoje com a Cida aqui, isso aqui. Por mais que no plano espiritual seja a nossa verdadeira morada, e é a nossa verdadeira morada, depois que a gente vem para cá, que a gente veste esse corpinho aqui cheio de dor e outras coisas, né? A gente se acostuma com a vibração aqui, com as pessoas, e cria um vínculo pela nossa condição evolutiva, que cria uma certa dificuldade para a gente querer largar e voltar à nossa morada anterior. É por isso que muitas vezes esse apego que nós temos aqui cria uma certa dificuldade. Mas a espiritualidade vai trabalhando em nós, até que nós nos conscientizemos, e aí facilita o processo para eles quando chegar o momento certo, tá? Oi, dona Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver um comentário aqui do Ricardo. Vamos lá. Um pouco antes de saber que estava grávida, uma médium via minha esposa
segurando uma menina no colo. Olha aí, tá vendo? Se você for conversando, você vai ver que existe uma série de exemplos que acontecem, de pessoas que têm percepções e verificam casos que estão ocorrendo. E, muitas vezes, cara, que é a sua filha mais velha, né? Ela já estava ali, porque já tinha, quando nós viemos para cá, você veio, a Juliana veio, já tinha na programação de vocês que vocês iam acolher o seu filho e a sua filha. Já tinham isso aí, né? O que acontece? Essas pessoas, no tempo adequado, estão ali, junto, né, daquele casal, se harmonizando ali para uma futura reencarnação. Não há problema nenhum nisso aí. E se tem um médium que tem essa percepção, igual nós vimos ali atrás, quem é que consegue ver essas coisas? É um caso de ver uma coisa que vai acontecer futuramente. E como é que a pessoa consegue ver isso aí? A pessoa tem essa facilidade de desdobrar. Então, ela vê aquilo que nós, estando acoplado ao físico, não temos condições de ver. Nós temos uma limitação pelo organismo físico. Mas quando a gente concentra, ou quando é um médium que tem essa facilidade de desdobrar, afasta um pouquinho que seja, ele já tem uma visão além desse mundo material. Então, até nisso também, creio eu que tenha muito da misericórdia divina. Mas por quê, né? Imagina se a gente conseguisse ver tudo que está ao nosso redor. Se a gente teria paz, né? Não porque os nossos irmãos estariam o tempo todo nos azucrinando. Não, não é por isso. Imagina, primeiro que ia acontecer muito acidente, né? Se a gente tivesse condições de ver. E outra, nem tudo que a gente vê é bonito. Por quê? Nem todos os nossos irmãos que estão no plano espiritual estão numa vibração boa, excelente. Nem todos. Tem irmãos que não tem a ver muitas vezes com a gente, mas está arraigado no ódio, na vingança. E nós sabemos que quando a pessoa está assim, dessa maneira, o que acontece? O corpo perispiritual vai se moldando aquela situação mental da pessoa. Então, vai havendo atrofiamentos, né? Uma série de situações que a pessoa vai acontecendo com o corpo perispiritual da pessoa, e se tem uma pessoa que tem a capacidade de ver, ele vai ver a pessoa também daquela maneira. Então, a misericórdia divina está aí. A pessoa, quem não tem assim eu tenho certeza que aqui que eu sou todos espíritos, não vão ter essa preocupação. Mas acordar assim, lá pela 2 horas da manhã, depois que você está naquele sono profundo, você abrir o olho assim, e do seu lado tem uma pessoa que não esteja exatamente com aquelas características celestiais. Você vai ficar um pouquinho assustado, né? Então, justamente por isso que a gente não tem essa capacidade de ficar vendo a torta e a direita. Precisa ter uma certa maturidade espiritual para ter esse processo, tá? Gente, como passa rápido o tempo aqui, viu? 1 hora já se foi. Vamos ter que parar por aqui. A 14ª questão aqui. Semana que vem a gente continua. Sábado nós teremos a palestra da Seara e domingo de manhã o Evangelho com o Ricardo. Domingo de manhã às 9 horas da manhã. Sábado à noite, gente, vamos prestigiar o nosso palestrante e domingo de manhã o Evangelho com o Ricardo. Alô? Vamos agora, gente, eu quero pedir a todos vocês para nós fazermos uma vibração bastante gostosa para chegar no nosso irmão, no Sérgio Avellaneda, que deixou o corpo físico hoje, que vai ter seu corpo sendo velado amanhã das 7 às 13 horas, lá na Cardace. Então vamos todos nós, né, nesse momento de agradecimento a Deus, a Jesus, por termos tido a oportunidade de conviver com esse irmão, com esse valoroso trabalhador da causa espírita, que hoje o Senhor achou por bem
chamá-lo de volta à sua verdadeira morada, que ele possa ser acolhido pelos seus entes queridos, pelos trabalhadores espirituais que sempre estiveram ao seu lado, esse irmão que deixou um grande legado aqui de trabalho, de orientação às pessoas, trabalho de caridade, o trabalho da pregação do Evangelho, das palavras do nosso Mestre Jesus, o trabalho com a mediunidade, e todos os trabalhos da causa espiritual, de trabalho com a música, ele que acolheu os jovens com os corais, tantos trabalhos que esse irmão aqui desempenhou entre nós. Senhor Jesus, nós pedimos, em benefício do nosso irmão Sérgio Avellaneda, que ele possa, nesse momento, que ele está deixando, fazendo esse desligamento do seu corpo material, que ele sinta-se acolhido, Senhor, nos teus braços, acolhido por esses companheiros espirituais, que todas as dores possam ser esquecidas, que o seu corpo perispiritual receba, nesse momento, Senhor, todas essas vibrações de amor, ajudando a reharmonizá-lo, que o seu coração, que a sua mente, a partir desse momento, vislumbre somente, Senhor, a tua luz, somente a tua paz. Sérgio Avellaneda, siga, meu irmão, esse caminho de luz, encontre toda a paz necessária, aprenda o que for necessário para a sua evolução e que possa visitar a todos nós, trazendo essas orientações no tempo adequado, no tempo oportuno, meu irmão, para seguir a sua caminhada. Mestre Jesus, nós pedimos em benefício desse irmão, desse trabalhador, que ele possa receber todo o teu amparo, toda a tua proteção. O mesmo eu peço para os seus familiares, que se sintam também, igualmente, abraçados e envolvidos nesta energia de amor. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com esse irmão, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Fiquem todos vocês também na paz de Deus.